Então, um dos pontos que nós precisamos tratar de maneira preventiva ou em caso de imunossupressão, olhar e prestar atenção em quais estratégias podemos utilizar em relação ao intestino também. Porque hoje a live tá mega interessante também, é um tema que normalmente gera dúvidas e também inquietações, né, que é sobre a imunidade do paciente oncológico, que normalmente é debilitada, né, que normalmente é algo que nós precisamos sempre nos atentar, prestar atenção, porque normalmente a imunidade tende a baixar durante o tratamento. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês como manter ou recuperar essa imunidade, né? Mas também a importância disso, o porquê que normalmente, né, ela tende a cair, né? Então, vamos conversar um pouquinho acerca desse tema. O nosso microbioma, ele tem um impacto muito grande na modulação do sistema imunológico. Um microbioma saudável, ele vai influenciar de maneira positiva o sistema imunológico. Um intestino disbiótico, uma permeabilidade importante, né? Uma permeabilidade intestinal importante, um intestino inflamado, né? Um microbioma composto por micro-organismos patogênicos, vai influenciar de maneira negativa a imunidade do nosso paciente. Então, um dos pontos que nós precisamos tratar de maneira preventiva ou em caso de imunossupressão, olhar e prestar atenção em quais estratégias podemos utilizar em relação ao intestino também, fazer essa modulação intestinal. E aqui eu vou, quando eu começar a falar um pouquinho mais sobre os alimentos, né, as condutas, eu vou entrar mais de maneira mais profunda nesse assunto, mas é muito importante. Então, assim, hoje tem sido cada vez mais estudado a importância, o impacto dos micro-organismos existentes no trato gastrointestinal, mais precisamente no nosso intestino, o impacto que eles têm no tratamento, não só em relação à imunidade, mas até mesmo ao melhor desfecho clínico, até mesmo pensando em efeitos colaterais, então, diminuição das toxicidades, dos efeitos colaterais, o impacto que eles têm até em resposta de transplante de células tronco hematopoéticas, então doença do enxerto ponto hospedeiro, né, que aqui a gente chama de DASH, alguns chamam de GVHD, que é a sigla em inglês. Então, pacientes com microbioma composto por mais bactérias patogênicas tendem a desenvolver mais complicações no pós-transplante, né? Então, é muito importante que a gente faça essa modulação intestinal, que a gente se atente como que está o intestino do nosso paciente. A Jennifer falou que o intestino é vida. Sim, o intestino é vida, né? E cada vez mais ele tem ganhado aí visibilidade e tem nos chamado a atenção sobre as nossas condutas. Então, o que o paciente come, as estratégias que a gente coloca, vai ter impacto no intestino do paciente. E não é só no intestino, no sentido de que funcionamento intestinal, absorção, porque ela absorve. Gente, é muito mais profundo, é muito mais além disso. Realmente, assim, é algo fantástico. E tem vídeo meu abordando mais acerca desse tema, então se vocês têm curiosidade, dá uma olhadinha no meu IGTV, tá? Além desses fatores que eu comentei, um outro também é a localização do tumor. Então, por exemplo, tumores hematológicos, né, tendem também a afetar a composição, né, das células, né? Então, seja os glóbulos vermelhos ou os glóbulos brancos, né? Então, os tumores hematológicos também exercem essa influência, tá bem? E aí, o que fazer, né? E quando a gente pensa em como nós devemos atuar pensando no sistema imunológico do nosso paciente, é muito importante que a gente tenha um olhar mais abrangente em relação à imunidade, ou seja, nós não podemos olhar somente para os alimentos de maneira isolada, né? Então, por exemplo, assim,
utiliza própolis, utiliza limão, usa essa receita pontual, né? É claro que esses alimentos, eles exercem influência positiva sim no sistema imunológico, por diferentes razões. Mas o olhar ele precisa ser mais abrangente, porque não é só isso que vai fazer um efeito positivo na imunidade do paciente oncológico. Tem muitas outras vertentes que nós precisamos prestar atenção para que a gente consiga de maneira mais efetiva recuperar a imunidade do nosso paciente. Então é importante, por exemplo, que a gente se atente qual que é o tratamento proposto, qual que é o tratamento que aquele paciente está sendo submetido, né? Então é um tratamento quimioterápico, é um tratamento radioterápico, qual é o que esse tratamento vai influenciar nas nossas estratégias, né? Além disso, é importante que a gente faça o diagnóstico adequado do estado nutricional do paciente para que a gente possa intervir de maneira adequada, então, em relação ao estado nutricional. Que a gente não negligencia, e até puxando um pouquinho para a live de ontem, que a gente não negligencie nenhum paciente oncológico por não estar avaliando, fazendo o rastreamento adequado de risco nutricional ou avaliando esse paciente de maneira inadequada, né? Que a gente não perca os pacientes que precisam de intervenção nutricional precoce, porque pacientes com perda de massa muscular, e muitas vezes essa perda de massa muscular, ela é, digamos assim, escondida pela uma manutenção até ganho de tecido adiposo, então esse paciente muitas vezes não percebe que está perdendo peso, ou se um nutricionista ele não tem um olhar mais global ali de avaliação, ele acaba também negligenciando esse paciente, achando que ele está no estado nutricional saudável e não está, ele está perdendo massa muscular, né, em detrimento do ganho ou da manutenção de massa gorda, e isso vai impactar na imunidade também, né? A inflamação do paciente, né? Aí falando de tecido adiposo, né, composição corporal, um paciente mais inflamado, ele tende também a ter um sistema imunológico mais afetado, né? Então, não só acerca da sua composição corporal, mas a alimentação, se é uma alimentação mais pró-inflamatória ou não. E aí nós precisamos controlar essa inflamação, e nós falamos bastante sobre isso ontem, né? Como fazer essa modulação da inflamação, do estado pró-inflamatório no paciente oncológico. É importante para que a gente faça a recuperação dessa imunidade, tá? Além disso, também a saúde intestinal. Então, a gente precisa se atentar para a alimentação, estado nutricional, o tratamento e a saúde intestinal, como eu comentei, né? Vai ter impacto, sim, na imunidade, e muitas vezes a gente ajusta a alimentação, né, o tratamento não tem como a gente interferir nisso, então no que cabe a nós a gente já modificou a alimentação e esse paciente tende ainda a continuar com a imunidade oscilando, hora ou outro protocolo de tratamento quimioterápico é interrompido. E aí eu queria saber de vocês se vocês já passaram por isso, se já passaram por esse sufoco, né, do paciente ele ter o tratamento oncológico interrompido por conta da imunidade. Vocês já passaram por essa situação? Eu já passei, gente. E assim, não só de chegar até mim, né, um paciente que me procurou justamente porque a imunidade ficava baixando toda hora e ele não conseguia dar continuidade ao tratamento, mas também em acompanhamento comigo, né, somente ali a alimentação não estava sendo suficiente, e aí eu precisei intervir de outras maneiras, né, muitas vezes fazendo prescrição de suplementos específicos com imunomoduladores, né, e aí olhando também para a saúde intestinal do paciente. E vocês já passaram por isso? Vocês já pegaram aí um paciente com a imunidade ali baixa e que realmente foi desafiador esse cuidado? Conta pra mim um pouquinho como é que foi. Vamos trocar figurinhas aqui também. Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, se vocês tiverem dúvida, tá, em relação ao tema, vão colocando pra mim. Comentaram sobre o estado psicológico também na imunidade, né? Sim, tem impacto. O emocional, muitas vezes alguns profissionais não creem nisso, né? Porque acham que o emocional
é uma parte, o físico é outra e são coisas separadas e, gente, não é. Nós precisamos olhar o nosso paciente de maneira integral, né? Ele é um ser íntegro, né? Ele é um ser complexo, ele é um ser único, ele não tem órgãos separados, né? Tudo se comunica no nosso corpo. E sim, os fatores emocionais, eles influenciam no desenvolvimento de sintomas físicos, né? Então, inclusive, tem diversos artigos, por exemplo, relacionando pacientes com pior enfrentamento da doença, de aceitação, eles desenvolvem piores efeitos colaterais do que aqueles, por exemplo, pacientes que têm um melhor enfrentamento da doença, enxergam a doença de outra forma. Então, sim, gente, isso é manifestado também no físico, tá? Então, vocês estavam certos. Várias vezes no ambulatório. Sim, é extremamente comum, né? E aí eu queria conversar então um pouquinho com vocês em relação ao que nós podemos então fazer para reverter esse tema, né? Então, reverter essa situação clínica do nosso paciente. Então, o primeiro ponto, pensando aí na questão intestinal, é a gente prestar atenção em como está a característica da alimentação do nosso paciente. Uma alimentação anti-inflamatória, rica em fibras, rica em fitoquímicos, rica em vegetais, em frutas, cereais integrais, com uma característica ali, né, os estudos eles trazem, né, uma dieta com uma característica mais como se fosse a dieta do Mediterrâneo, como eu falei ontem, né, uma dieta com uma característica ali plant-based, né, tem uma característica mais anti-inflamatória, então influenciaria de uma melhor maneira o funcionamento intestinal e a saúde intestinal, a integridade da mucosa intestinal. E isso acaba influenciando de maneira positiva o sistema imunológico, acaba modulando de maneira positiva o sistema imunológico do nosso paciente. Então, quando a gente pensa, né, numa alimentação com essa característica e cuidarmos do intestino do nosso paciente, antes da gente pensar na utilização de qualquer suplemento para fazer a modulação intestinal, nós precisamos cuidar da base desse paciente, que é justamente a alimentação. Não adianta prescrever probiótico, não adianta prescrever qualquer outro suplemento se você não cuida da alimentação do paciente, até porque esses probióticos, para eles exercerem uma melhor ação no intestino e até mesmo se fixarem ali no intestino, não necessariamente isso vai acontecer, mas o que pode contribuir para que isso aconteça é justamente a base da alimentação. É justamente ter ali o intestino íntegro, o intestino com menor permeabilidade, com menos inflamação, com consumo de fibras prebióticas para alimentar esses probióticos. Então, nós precisamos olhar para o contexto da alimentação desse paciente, né? Em contrapartida, o que os estudos mostram, né? Que uma alimentação mais inflamatória, o que seria uma alimentação inflamatória? Consumo de alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha, consumo de bebidas alcoólicas, de gorduras saturadas, consumo de carboidratos processados, açúcares, uma alimentação rica nesses alimentos, né, nessas combinações, acaba contribuindo ali para o intestino disbiótico, para uma permeabilidade intestinal, para um aumento, né, da inflamação, de citocinas pró-inflamatórias, e todo esse microambiente inflamatório no intestino acaba contribuindo para um aumento, né, do estresse oxidativo, uma ativação exacerbada do sistema imunológico, e isso faz com que a imunidade do paciente ela fique ineficiente, né? Então também é muito importante a gente saber essa diferença. Um sistema imunológico exacerbado é diferente de um sistema imunológico eficiente, né? Então a alimentação ela vai ter justamente esse papel, né, para contribuir ali para a saúde intestinal, para que dessa forma então a gente consiga também estimular a imunidade do paciente. E aí, olhando para essa base, olhando para esse contexto, aí sim os probióticos eles podem ser benéficos. Eu normalmente prescrevo probiótico para os meus pacientes
Contudo, porque normalmente, porque não é em todos os casos, né? Tem situações e situações. Então, a utilização de probióticos, ela é uma estratégia, ela é uma conduta individualizada. Ela não é um protocolo, né? Não é ali uma indicação para 100% dos pacientes. Então, é muito importante a gente avaliar se o nosso paciente precisa, se ele tem condições e quais são as melhores cepas, né? Porque quando a gente fala em probiótico, a gente tem que ter em mente que existem, inúmeras, né, cepas de probióticos. E quais são aquelas mais estudadas, quais são aquelas mais seguras, né, para nós utilizarmos, quais são as melhores cepas, por exemplo, para o manejo de diarreia, para o manejo, pensando em estimular a imunidade, por conta de alguma alergia ou sensibilidade alimentar. Então é importante que a gente, né, saiba o que a gente está prescrevendo. E pensando em estímulo de imunidade, né, muitas vezes, pensando num paciente, por exemplo, neutropênico, o que nós podemos oferecer, então, para esse paciente, né? Os fragmentos mortos desses probióticos, a partir dos paraprobióticos, ou até mesmo induzindo a morte desses probióticos em uma bebida quente, por exemplo, né? E assim, aí esses fragmentos mortos de bactérias, de micro-organismos, eles não se fixam, eles não vão se proliferar, né? Mas eles vão ter uma ação, pensando em estímulo da imunidade, interessante, né? Porque eles acabam estimulando a produção de mucina, né? Na mucosa intestinal. Então, isso acaba favorecendo ali a imunidade do nosso paciente. Então, como eu falei, é muito importante a gente individualizar, né, as nossas prescrições, mas sim, em algumas situações é interessante a utilização de probiótico, desde que você arrume a base da alimentação, tá? Um outro ponto importante também, deixa eu só ver aqui os comentários de vocês. Se tem alguma coisa relacionada ao intestino antes da gente estar mudando. Muitos desses desistem até viver e tem que ser levado muito a sério. Você diz do estado emocional do paciente? Sim. Até nós conversamos sobre isso ontem, né? Que o nosso papel como nutricionistas não é somente você, quando elabora uma estratégia nutricional, não é somente você visualizar uma melhora física do paciente. Obviamente a gente quer isso, mas é proporcionar para esse paciente uma melhora também, um bem-estar geral, uma qualidade de vida. E isso envolve aspectos emocionais, porque muitos aspectos relacionados ao tratamento, relacionado à alimentação do paciente, pode sim desenvolver nesse paciente um quadro de depressão secundário. Por exemplo, um paciente, como nós conversamos ontem, que não consegue mais se alimentar, que até sente fome, mas não consegue comer. E a comida para nós, né, gente, nós sabemos, né, é muito importante, né? Nós não comemos só como um ato orgânico ali para estar se nutrindo, a gente come por outras razões. A comida, ela envolve muitas memórias até afetivas nossas, né? E aí o paciente, ele não consegue se alimentar, ele começa a perder peso, isso começa a preocupá-lo, ele já não se reconhece mais fisicamente. A família, normal, gente, a família vai ficar em cima, vai ficar preocupada, vai ficar falando, mas fulano, você tem que comer, fulano, não, mas força, come. O momento da refeição se torna desgastante. Eu tenho relatos de pacientes que falam que desenvolveram crise de ansiedade e tem essa manifestação de crise de ansiedade quando chega perto dos horários da refeição. E às vezes eles nem precisam olhar para o relógio. Né? Aquele reloginho biológico que sabe que está chegando o horário da refeição, que sabe que está chegando perto, começa a ter manifestações de ansiedade, porque sabem que vão ser forçados a comer, vão se esforçar para comer e não vão conseguir. E aí vai perdendo peso, vai perdendo capacidade funcional, né? Perda de funcionalidade do tecido muscular, não consegue mais realizar suas atividades do dia a dia, né? E aí ele se vê numa situação e desenvolve um quadro depressivo. Então, sim, isso nós precisamos ter em mente, e como nutricionistas, é claro que vamos trabalhar junto de uma equipe multidisciplinar de cuidado, não vamos abraçar o mundo.
O paciente, da mesma forma que eu falei, né, que o paciente ele precisa ser olhado como um ser complexo que ele é, nós precisamos também ter essa noção de até onde vai a nossa profissão. Mas sim, a nutrição ela não envolve só o aspecto físico, pensando em recuperação. Ela envolve um bem-estar geral. E a gente precisa trabalhar em prol desse bem-estar geral, né? Perguntaram aqui se o leite é inflamatório. Vamos lá. Leites e derivados, a proteína do leite, né, a caseína, sim, ela é uma proteína mais pró-inflamatória. Contudo, o seu consumo, os leites e derivados, um consumo moderado, ele pode até ser benéfico. O excesso de leites e derivados podem ocasionar uma maior inflamação na mucosa intestinal, mas é o excesso. A recomendação para aqueles pacientes que não têm sensibilidade, intolerância, né, alergia, doença autoimune e tal, ou até que desenvolvem sensibilidade ao longo do tratamento, isso pode acontecer, a recomendação é de até 2 porções por dia, né? Até pensando aí numa característica de dieta anti-inflamatória, dieta do Mediterrâneo. Mas é muito importante que a gente preze por uma boa qualidade de leites e derivados, ou seja, o iogurte é interessante, queijos brancos são interessantes, e se o paciente for tomar o leite em si, que seja um leite de boa qualidade, né? Porque infelizmente o leite, né, que nós somos expostos hoje em dia, assim, que é de mais fácil acesso, são leites muito modificados, seja a própria vaca, coitada, né? Obviamente, gente, como é que a vaca dá leite, né? Ela dá leite quando ela engravida, quando ela tem o bezerrinho. Então, assim, a demanda daquilo, né, das inseminações artificiais, né, dos estímulos hormonais a essa vaca, né, a alimentação da vaca, o estresse que essa vaca... A gente tá falando de estresse emocional do ser humano, gente, os animais é a mesma coisa, né? Então, assim, um estresse emocional, então, assim, tudo isso influencia na qualidade do leite. Aí é um leite pasteurizado, é um leite que sofre ali, é um processo químico também. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora que a gente pensa, o leite é inflamatório? Calma, de que leite que você tá falando, né? Então, assim, o leite não é vilão, o leite é maravilhoso. Mas nós também temos, culturalmente, nós aqui brasileiros, nós consumimos muito leite, né? E esse excesso pode fazer mal. Ainda mais pensando na qualidade do leite que a gente consome. E quando a gente não consome o leite de maneira direta, a gente está consumindo de maneira indireta a partir dos alimentos ultraprocessados. É só ler lá o rótulo, que sempre, praticamente todos, contêm traços de leites e derivados. Então, ali, imagina que é uma sobrecarga no intestino, de digestão, de absorção, né? É uma proteína de mais difícil digestão, é uma proteína mais inflamatória. A gente precisa levar em consideração também que ao longo da nossa vida, o nosso intestino ele vai se modificando, o nosso microbioma se modifica, a produção de enzimas para digerir, por exemplo, a lactose, né, se modifica. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração antes de julgarmos um alimento, se realmente é um alimento que é o vilão ou a pessoa que está consumindo em excesso. E aí, às vezes, ajustando a quantidade, ajustando a qualidade, esse alimento ele pode ser sim introduzido, né? Por que não? Eu só excluo leites e derivados em casos muito específicos, né? Ou tiro o leite e fico com os queijos brancos e os iogurtes, por exemplo, porque os iogurtes eles são fermentados, ele tem uma ação ali, né, de quebra já da proteína por conta da fermentação das próprias bactérias, dos próprios probióticos existentes no leite. Então, isso também facilita a digestibilidade desse alimento. Então, muitas vezes eu acabo prescrevendo, né, esses, e aí o paciente ele tem uma melhora de sintomas, por exemplo, né? Então, cada caso é um caso, tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta, porque não é um simples sim e não, né? É muita individualidade. Bom, gente, deixa eu colocar aqui para você. Kefir. Eu ia continuar aqui, mas isso é importante para não passar em branco, gente. Kefir. O kefir não é recomendado para paciente oncológico em tratamento. Por quê? O kefir ele é maravilhoso, excelente.
Mas durante o tratamento, até o tema da live de hoje é sobre o quê? Imunossupressão. Como que a gente obtém o kefir? Normalmente por doação, né? E aí, quer dizer, já tem aquela questão, como que a pessoa ficou cuidando desses bichinhos, né, na casa dela? Não é que a pessoa seja, ai, nossa, mas a pessoa, imagina, a pessoa tem cuidado. Gente, até mesmo nós podemos cometer uma gafe no cuidado do kefir, né? Primeiro que eles ficam em temperatura ambiente. Segundo que às vezes uma colher mal lavada, um utensílio mal lavado, um micro-organismo que obviamente a gente não vai enxergar a olho nu, mexemos lá no kefir, pronto. Vai, da mesma forma que pode crescer micro-organismos benéficos, pode crescer micro-organismos patogênicos naquele kefir. E aí você arriscar na loteria, porque é um jogo na loteria, né? Você arriscar isso no paciente, eu não recomendo. Então, quando eu prescrevo probióticos, é prescrição mesmo, né? É ali mandar manipular, ou é uma marca confiável, específica, né? Embaladinha, nessa forma. E aí, pós-tratamento, imunidade estando ok, quer fazer manutenção com kefir, kombucha, show de bola. Mas no tratamento eu não recomendo, pelo risco, tá? Só pelo risco realmente de contaminação, tá bom? Legal que vocês estejam gostando. Vão mandando as perguntinhas. E aí agora pensando na alimentação, né? Então nós falamos aí sobre a característica da alimentação anti-inflamatória, né? De como que a alimentação vai exercer uma influência ali no microbioma, né, do paciente. E aí quais são os alimentos interessantes da gente estar acrescentando? Então arrumamos a base, beleza? Vimos como tá o intestino, beleza? Aí a gente vai adicionar. Aí a gente vai começar com aqueles alimentos mais específicos. Não adianta ficar formulando um monte de coisa para o paciente sem arrumar a base, sem arrumar o intestino desse paciente, tá? Sem fazer esse manejo, né? Sem olhar para a saúde intestinal também. E aí, quais são esses alimentos que a gente pode dar um plus a mais aí pensando em imunidade? Ômega 3, gente, ômega 3 é vida durante o tratamento, né? Ômega 3 ele acaba tendo diferentes funções, né? Um excelente anti-inflamatório, então ajuda nessa questão da inflamação. É um bom suplemento pensando também em modulação intestinal, manutenção de massa muscular, né? Então realmente ele é bem interessante. Pensando na imunidade, ele também age como imunomodulador. Então o ômega 3 ele é bem interessante. Nós conseguimos o ômega 3 a partir de fontes alimentares também. Contudo, a necessidade para paciente oncológico de ômega 3, principalmente de EPA, é mais aumentada, né? Uma recomendação aumentada. Então, somente pela alimentação, às vezes a gente não consegue alcançar. Mas é claro que pode ser um conjunto, né? A gente dosa na alimentação, através, por exemplo, da chia, da linhaça, da sardinha. E aí, se for o caso, também a gente suplementa. A utilização, aí eu tô falando em fontes alimentares, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Glutamina, arginina, triptofano são aminoácidos bem interessantes para a imunidade. Então, mas Aline, glutamina para paciente oncológico? Fontes alimentares. Fontes alimentares são seguras, né? Nós comemos esse aminoácido através da comida. Suplementação é outra coisa, aí não é recomendado, tá? E aonde que a gente acha esses aminoácidos? Por exemplo, nas leguminosas, nas carnes, nos ovos, nas oleaginosas, né? Então nós podemos colocar esses alimentos aí para os nossos pacientes também estarem consumindo. Os leites e derivados, então ó, o iogurte é interessante, né? Para daí um reforço nesses aminoácidos, tá bom? E aí pensando em vitaminas, minerais, aí começa a ficar até mais amplo, né, a situação. É para vocês terem ideia. Lembra que no início da live eu comentei que o paciente precisa ingerir a quantidade adequada de macro e micronutrientes para que ele tivesse um sistema imunológico bacana, né, recuperação, manutenção do sistema imunológico? Então, né, não é só uma vitamina, um mineral que vai fazer esse estímulo.
é um conjunto, gente, tudo trabalha em sinergia. Então é muito importante que a gente olhe para o macro. Ah, toma vitamina C. Gente, quer me deixar nervosa? É colocar aspirina, é aspirina que fala? Não, efervescente, sei lá, de vitamina C, pronto, ai, tô com a imunidade, ó, maravilhosa. Isso é uma crença popular, gente. Sério, a minha avó sempre manda eu comprar essas pastilhas de vitamina C. Nossa, quando veio essa situação do Covid, a família em peso comprando, eu falei, gente, não precisa, para de ficar tomando esse negócio cheio de corante, vai chupar um limão, faz uma limonada, come uma laranja, gente, tanta comidinha de Deus cheia de vitamina C. E, gente, a vitamina C, coitada, sozinha, CBO, gente, a vitamina C sozinha, ela não faz milagre, coitada, né? É necessário um conjunto, né? Ali que a gente, como profissional, a gente precisa estar mais atento. Então, os leigos ficarem recomendando só vitamina C, beleza. Agora, nós precisamos ter um olhar mais amplo às nossas prescrições. Então, precisamos proteína. Gente, proteína, eu falei de macro de maneira geral, né? Mas, gente, proteína é necessária, aminoácidos são necessários para síntese de célula, síntese de tecido. Nós precisamos de proteína. O paciente oncológico tem uma necessidade proteica mais aumentada, né? De 1,2 a 2,0, gente. Dependendo da situação do paciente, é o dobro, né? Dependendo do estresse metabólico. Então, assim, ele precisa estar ingerindo isso, né? Por fontes alimentares, suplementos, módulos proteicos, tá? Então, beleza. Aí, quando a gente ajustou tudo isso, aí vamos lá, a lista de vitaminas e minerais. Vitamina C, sim, ela é importante para a imunidade, né? Vitamina D. Gente, vitamina D normalmente também é negligenciada. Por que eu digo negligenciada? Por dois fatores. Primeiro, normalmente, olha, gente, difícil o médico pedir, oncologista pedir vitamina D. Tem médicos que pedem, eu acho maravilhoso, eu fico extremamente feliz, porque daí já pego, já vejo o exame, mas normalmente sou eu que tenho que solicitar. O acompanhamento de vitamina D é muito importante quando a gente fala em imunidade. Então, negligenciado porque às vezes não tem exame. Não tem exame, assim que eu digo, né? Não tem esse acompanhamento no exame. E às vezes é negligenciado por conta do valor de referência do exame. Valor ridículo, 20 nanograma de vitamina D lá. Gente, ridículo, 20. O que é 20? Antes era 30, aí baixaram para 20. Em vez de aumentar. Porque hoje, diversos estudos que relacionam vitamina D a diferentes doenças. Tem estudo em relação à vitamina D com Covid, com doença autoimune, com processos alérgicos, com câncer. Gente, no mínimo 50. Ali, né, a dosagem tem que estar no exame bioquímico, né? E assim, E que paciente tem esse valor? Conta pra mim. É raro, é muito raro, muito raro. Nossa, assim, uma vez eu peguei uma paciente, uma vez, assim, né, depois eu tive mais relatos sobre isso, de uma paciente que eu passava na C. Camargo. E aí ela chegou pra mim com um exame muito bom de vitamina D. Eu olhei e falei, nossa, parabéns, sua vitamina D tá linda, maravilhosa. Ela, o meu oncologista me avisou que precisa estar acima de 50. Gente, eu quase mandei uma carta, assim, falando te ame pra esse oncologista, porque eu falei, gente, é isso. E aí parece que com a C. Camargo, os médicos, eles já estão cientes disso, né? E ele já é prescrição médica, já é ali a avaliação do médico. Gente, é isso. Vitamina D. Para imunidade, para melhor desfecho clínico, para bom estado nutricional, para recuperação do estado nutricional, vitamina D, tá? Fiquem de olho na vitamina D. Então, ó, vitamina C, vitamina D, a vitamina E, vitamina A também é importante. Então, aí, ó, colocar beta-caroteno para os pacientes, para estímulo de imunidade. Vitaminas do complexo B, né, gente? Muito importante para o ciclo celular. Né? Então, complexo B é de suma importância. A Mari comentou, já tive que tomar vitamina D por estar baixa.
Normalmente, todo mundo tem a vitamina D baixa. Pela característica hoje da nossa rotina, do nosso estilo de vida. Porque assim, pra gente ter uma vitamina D legal, a gente teria que tomar sol diariamente e normalmente nos horários mais fortes, né, de pico. E normalmente quando a gente se expõe a esses horários, o que já é difícil, porque normalmente a gente está no trabalho, agora por conta, né, do confinamento estamos mais em casa. Paciente oncológico, então, coitado, que a recomendação não é tomar sol, né, por conta das manchas, de manchar a pele, né, e tal. Então a vitamina D tende a baixar mesmo, né? Então a gente sempre precisa ficar de olho. Infelizmente, pela alimentação, a gente não consegue suplementar com alimento. A gente tem que suplementar mesmo com manipulado, né, com cápsula. Então é muito importante a gente estar de olho, tá, na vitamina D. Então, como eu falei também, a do complexo B é importante. E aí começam os minerais, né, gente? Selênio, magnésio, zinco, ferro. É importante a gente prestar atenção como que tá as reservas de ferro do nosso paciente, né? Que mais? O cobre. Então, esses alimentos a gente até consegue colocar através dos esses nutrientes a gente até consegue colocar através dos alimentos, é mais fácil de alcançar, desde que o paciente tenha uma ingestão alimentar adequada, né, e realmente consuma ali uma boa quantidade, principalmente dos alimentos dos vegetais, né, das frutas, né, dos alimentos dos grãos, né, dos alimentos mais naturais. Por isso a questão também, pensando em imunidade, né, que os estudos relacionam a dieta do Mediterrâneo ou a plant-based, né, justamente por isso, porque normalmente esses micronutrientes vão estar, né, de maneira abundante nesses alimentos que eu comentei agora, né. Então é muito importante. Só que daí, quando a gente pensa, nossa, boa ingestão alimentar, às vezes não é nem que o paciente não gosta, né, gente? É que às vezes o paciente não tá conseguindo comer por diferentes motivos, né? E aí, às vezes, sim, se faz necessário a gente ter que suplementar ou dar um reforço, né? Por exemplo, assim, em alguma preparação, né? Por exemplo, às vezes um suco, aí que entra a questão do shot, do suco, dos shakes para imunidade. Por quê? Não é que essas receitas são milagrosas, né, gente? Nada faz milagre. Mas assim, nada que eu digo dos alimentos, né? Vão fazer milagres de maneira isolada. Então é muito importante que a gente utilize também dessas estratégias, né? Porque assim, de maneira isolada, mas o contexto vai favorecer. Então, por exemplo, um suco verde. Por que o suco verde ou os sucos detox, que no tratamento não vai ter a função de detox, tá, gente? Mas tem esse nome, né? Só para vocês entenderem. Por que eles são interessantes? Porque, poxa, no meio de um dia, né, no café da manhã, num horário atípico, esse paciente vai consumir alimentos que normalmente ele não consumiria nessa refeição. Ou ele não consumiria esses alimentos de maneira separada, né? E aí a gente consegue, numa única preparação, colocar todos esses nutrientes, né? Por exemplo, tem uma receitinha que eu vario normalmente os sucos, né? Para o paciente não enjoar também. Mas, por exemplo, fazer um suco ali com um vegetal verde escuro, pode ser desde uma couve até, por exemplo, ora pronobis, que é uma punk, taioba, que às vezes é até de mais fácil acesso para os pacientes com menor poder aquisitivo, porque elas são baratas, né? E a gente às vezes encontra na feira e elas, como não são muito requisitadas, digamos assim, elas são mais baratas. Colocar cenoura, colocar batata doce, inhame nesses sucos para imunidade. Colocar, por exemplo, as frutas, né? Ou frutas de cor laranja, frutas de cor roxa, kiwi, é muito bacana kiwi para imunidade. Colocar limão, cúrcuma, que é o açafrão da terra, né, gente? É maravilhoso para imunidade, pode botar no suco. Própolis verde. Ai, mas por que verde? Porque o própolis verde ele vai ter uma ação maior no intestino, para estimular justamente também a imunidade. Então, própolis verde, né? Então, assim, existem também outras estratégias que a gente pode estar utilizando, né? Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, gengibre. Então, pensa só, que pessoa, não vou nem dizer paciente, né, gente? Nem a gente faz isso. Eu vou tomar o meu café da manhã. Aí pega um prato, coloca ali a cúrcuma,
rala a cúrcuma, rala o gengibre, toma um shot de própolis, chupa um limão, come uma couve e uma cenourinha. Gente, ninguém. Mas se você põe tudo isso num suco e bate com uma fruta docinha, uma fruta gostosa, ou põe até um pouco de mel, você toma, né? Então, assim, essas estratégias, elas são interessantes por isso. Não é porque elas são milagrosas, mas é porque dentro de um contexto elas fazem sentido e dentro de um contexto elas dão um up na imunidade, elas dão um up na alimentação daquele paciente. Então, acaba reforçando esses micronutrientes, né? Que precisa realmente, a gente precisa estar ali reforçando. Oi, Lorena, tudo bem, linda? Então, gente, vão perguntando aí, vão fazendo os comentários de vocês, e antes da gente finalizar essa live, eu vou olhar agora as perguntinhas, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, pode estar mandando. Vamos lá. Condições financeiras também, Aline, atendimento pelo SUS é bem complicado. Sim, sim. E aí isso é interessante. É importante que quando você ajuste o contexto da alimentação desse paciente, você consiga colocar o máximo possível de alimentos naturais, de alimentos da época, de alimentos que ele tenha acesso, de alimentos que normalmente são mais baratos, mas que também vão contribuir para a adição de fibras, vitaminas e minerais. Então, quando a gente pensa também em estimular a imunidade, a gente não precisa necessariamente estar colocando suplementações. A gente não necessariamente precisa estar pedindo para o paciente comprar algo, né? Digamos assim, algum suplemento específico. A gente tem que ajustar a base da alimentação em primeiro lugar. E sim, dá para fazer modulação intestinal sem probiótico. É claro que os probióticos são importantes, mas tem como a gente diminuir a inflamação intestinal com a alimentação, né? Então é interessante que você oriente. Primeiro, uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes e que quando eu atendia pacientes no SUS eu fazia e costumava dar certo. Planejamento de refeição e financeiro em torno da refeição. Nós, como nutricionistas, não somente prescrevemos e ditamos o que o paciente tem que comer. Nós precisamos entender as fortalezas e as dores e trabalharmos as fortalezas e as dores. Então, se a questão financeira é uma fortaleza, então nós vamos, junto com esse paciente, elaborar materiais para que a gente, então, faça o planejamento semanal de alimentação e mostre para esse paciente, por exemplo, muitas vezes quando ele deixa de comprar um produto ultraprocessado, porque tem a falsa ideia de que são mais baratos, e não são, gente, não necessariamente. E você pega esse dinheiro e investe em alguns alimentos mais naturais, você pelo menos encontra um equilíbrio nisso, isso já ajuda pra caramba. Então é você mostrar isso, olha, se você reduzir o consumo disso, você consegue economizar nesse sentido, e aí você consegue comprar esse alimento, e aí você pode passar uma lista para ele de alimentos que normalmente são mais baratos, alimentos da safra, da época, e horário de xepa na feira, por exemplo, ver promoção, às vezes, de supermercado, né, as feiras dos supermercados, os dias de promoção, e você priorizar alimentos do dia a dia. Quando eu digo alimentos do dia a dia, gente, arroz, feijão, ovo, são maravilhosos. Eu não falei para vocês sobre todos os aminoácidos e vitaminas importantes para a imunidade? Vamos lá, ovo. Gente, o ovo tem os aminoácidos que eu comentei, pensando em estímulo de imunidade. Por exemplo, a questão do triptofano, vitaminas do complexo B, né? Quando a gente pensa em arroz e feijão, tem fibra, tem esses aminoácidos também importantes, contém, por exemplo, os micronutrientes como, por exemplo, zinco, magnésio, que é excelente para a imunidade, banana, excelente, fruta, fazer biomassa de banana verde, gente, comprar banana verde que é super mais em conta, né, ou às vezes é tão comum, até em locais mais afastados mesmo, periferia, encontrar plantações de banana, fazer biomassa de banana verde, ensinar o paciente a fazer biomassa para ele estar utilizando, né? Batata doce é mais barata do que a batata inglesa,
né? Então, assim, esses alimentos do dia a dia, a gente pode estar incentivando que o nosso paciente consuma, né? Para realmente estar melhorando. As punks, né? Como eu já comentei. Então, assim, é desafiante, mas não é impossível. E por mais que não seja o perfeito, a gente consegue achar um equilíbrio para melhorar a alimentação desse paciente. Deixa eu ver o que mais vocês comentaram. Quando eu tenho home care, a vantagem é que eu conheço a realidade. Isso é bem legal, porque aí você já tem uma noção melhor. Mas uma dica também para vocês, para entenderem melhor a realidade do paciente. Quando vocês não tiverem certeza, é legal ter na anamnese perguntas que levem vocês a entenderem um pouco da condição financeira do paciente. Então, por exemplo, a profissão, se a pessoa está afastada, se essa pessoa ela não trabalha, está desempregada, quantas pessoas moram na casa. Então, normalmente eu pergunto, quem que compra os alimentos, quem que cozinha, com quem você normalmente se alimenta, quem mora com você, né? Porque daí você sabe se é uma família numerosa, por exemplo. O recordatório alimentar vai dar uma ideia. E às vezes, gente, é ser sincero, é falar, olha, você tem condições, eu gostaria de prescrever tal coisa para você. Você tem condições de comprar isso? Não? Então tá bom, a gente adapta, né? Então é importante, né, ter essas perguntas, mas também sempre trabalhar com a sinceridade. O inhame ou batata doce no suco detox pode ser cru? Já ouvi falar que o inhame cru é tóxico. Eu normalmente cozinho, tá? Eu fervo e aí eu bato. Eu não gosto de utilizar cru também, tá bom? Então a ideia que eu queria trazer para vocês, como assim uma reflexão final, né, assim, um apanhado de tudo que a gente conversou hoje, é que para a imunidade estar fortalecida, é muito importante a gente avaliar a ingestão alimentar do nosso paciente, de macronutrientes, de micronutrientes. Não necessariamente a gente vai precisar calcular direitinho quanto de vitaminas e minerais ele está consumindo, mas a gente vai ter uma visão dependendo do que ele come, né, e do que a gente pode acrescentar ali na alimentação dele. Um outro ponto importante é a gente se atentar ao estado nutricional do nosso paciente, né? Um paciente com um bom estado nutricional, um estado nutricional saudável, sem perda de massa muscular, tende a ter uma imunidade mais fortalecida. E um outro ponto importante para a gente avaliar que tem a ver com a nossa profissão é justamente a saúde intestinal desse paciente. Então é importante que a gente faça o manejo dos efeitos colaterais, porque isso vai ter impacto, né, na ingestão alimentar desse paciente. É importante que a gente tenha um rastreamento de risco nutricional efetivo no local que a gente trabalha, que a gente faça uma boa avaliação nutricional, uma boa, para justamente, né, a gente consiga avaliar o estado nutricional do nosso paciente. E é importante que a gente esteja atento aos exames bioquímicos, aos sinais e sintomas, para a gente começar a entender melhor como que está o intestino do nosso paciente e intervir, né, gente? Então, para finalizar, é isso que eu gostaria que vocês tivessem ideia. Então, pensando em imunidade, vocês precisam ter esse tripé muito, assim, claro para vocês, né? Para que vocês possam fazer aí o manejo adequado, né? Então, a manutenção ou recuperação da imunidade do paciente oncológico, porque ela é muito, 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 muito importante para o sucesso do tratamento, para a qualidade de vida e para um melhor desfecho clínico. Tá bom? Então me coloquem aqui para mim nos comentários, por favor, se vocês gostaram da live. Amanhã tem outra, para quem chegou aí, caiu de paraquedas. Nós estamos numa maratona de lives. Todos os dias, às 5 horas, eu venho aqui conversar com vocês sobre um tema relacionado à nutrição voltado ao paciente oncológico, né? E essa maratona de lives é um esquenta para a semana da Nutri Oncológica que vai acontecer na próxima semana. Você, estudante de nutrição ou profissional nutricionista, se não se inscreveu, vai lá na minha bio, clica no link, se cadastra, se inscreve, que tá maravilhoso demais a semana, tá maravilhosa demais a semana, viu? Então, só 2 dias que não vão ser às 17.
Quinta-feira vai ser às 18 horas, mas eu sempre aviso com um dia de antecedência, tá, gente? E sexta-feira às 17h30, às 5h30. Por quê? Porque eu vou ter convidadas maravilhosas e que são nutricionistas e atendem pacientes oncológicos também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre temas bem interessantes, mas aí a gente precisou casar as agendas, né, gente? Então, amanhã vai ser às 17, tá bom? Então eu espero vocês amanhã às 17 horas, porque eu vou falar sobre o quê? Baixa ingestão alimentar. O que ocasiona baixa ingestão alimentar do paciente oncológico e o que nós podemos fazer para melhorar isso e que isso não impacte no estado nutricional do paciente, tá bom? Muito legal, colocaram amei, excelente, top. Não sou da área, mas eu adoro ouvir e conhecer mais. Seja sempre muito bem-vinda, Mariane, viu? Eu sei que você gosta bastante desse assunto, então seja muito bem-vinda sempre, porque conhecimento nunca é demais e eu tenho certeza que vai contribuir de alguma maneira para a sua vida ou para a vida daqueles que você conhece, tá bom? Então todos são muito bem-vindos, né? Não só os profissionais, eu acabo direcionando mais o assunto, né? Às vezes eu falo alguns termos, né? Eu tento traduzir sempre, né? Mas às vezes pode ter algum termo assim que vocês não entendam. Mas pacientes, acompanhantes, familiares são sempre muito bem-vindos nas minhas lives para assistir os meus conteúdos, para participarem, para fazerem perguntas, porque isso daqui também, tudo isso daqui existe por causa de vocês, né? Então a ideia original de montar uma rede profissional, né, nas redes sociais era de alcançar vocês. Muito bacana, obrigada por terem participado. Um grande beijo